Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Prof. Thales Rogério. Hoje eu quero abordar com vocês sobre teorias que podem comprovar a existência de Deus. São teorias que totalmente discutidas entre teólogos, cientistas e historiadores. E se já gostou dessa chamada, não deixe de se inscrever no nosso canal clicando nesse botão aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda no meu trabalho, ajuda a desenvolver aí a interação com o meu público, compartilhando um pouco de conhecimento com vocês e trazendo temas atuais para o debate, tá? Não se esqueça também de ativar as notificações e, se possível, compartilhar esse vídeo. Já vamos ao tema logo após a vinheta. Senhoras e senhores, como professor de filosofia, geralmente quando entro na sala e abordamos temas que envolvem conteúdos um pouco científico e religioso, os alunos me questionam se eu realmente acredito em Deus e qual seria a prova filosófica de que realmente Deus existe. Eu vou comentar com vocês algumas teorias, que surgiram aí baseado em pesquisas e até mesmo comentários de alguns filósofos antigos e modernos que comprovam a existência divina ou até mesmo questionam a existência de uma divindade. A primeira teoria que quero comentar é a teoria criacionista. Nessa teoria, aborda-se que os seres vivos foram criados a partir de uma intervenção divina. Até o século XVIII, a maior parte dos cientistas acreditavam que a Terra era independente, sem parentesco entre si, e suas características permaneciam inalteradas ao longo do tempo. Se nós pegarmos textos da Bíblia, especificamente Gênesis, no capítulo 1, Gênesis no grego é Bereshit, ou seja, princípio de todas as coisas. Se for pegar Gênesis capítulo 1 e o versículo também de número 1, no original grego, vai estar escrito a seguinte transliteração: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Só que quando nós começamos a ler categoricamente Gênesis capítulo 1, nos traz a primeira discussão. E os teólogos amam essa discussão. Deus criou, no princípio criou Deus todas as coisas. Pode ser criado usando o verbo criar, no original grego, do nada, criou-se alguma coisa do nada, ou criou daquilo que realmente já existia. Até porque o versículo de número 2 está escrito que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. Então, alguns pensadores começam a questionar a ideia de que a terra já existia. A característica de Deus, a grande pitada de Deus na história, foi organizar tudo o que já possuía na terra. Tanto é que no capítulo 1 ressalta-nos sobre: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e começou a organizar cada acontecimento em um dia, e finaliza-se com a construção do homem, um homem que nasce dentro de si, do próprio Deus, e reflete esse homem já materializado. A segunda teoria é chamada de cosmogonia ou panspermia. Nessa teoria está escrito que a vida teve origem em outro planeta e veio para o planeta Terra por meio de meteoros que trazia formas de vida bastante simples. Por meio desses meteoros, ocasionou até mesmo a ligação com o Big Bang, a grande explosão que originou o universo. A terceira teoria é chamada de abiogênese ou geração espontânea. Nessa teoria, afirma que os seres vivos podem surgir de uma matéria sem vida. Dizia-se que algumas substâncias possuíam uma espécie de força vital, capaz de produzir seres vivos.
Um exemplo dessa teoria está nas moscas, que pousam sobre uma carne, depositando nessa carne os seus ovos, e esses ovos vão gerar-se larvas, ocasionando uma outra vida. Nós temos também como exemplo ratos sob trapos sujos e a decomposição da matéria orgânica e muitos outros mais. Com a invenção do microscópio, foi possível visualizar a existência de micro-organismos, dando força à teoria da biogênese. Lógico, isso levou um cientista francês, Louis Barthélemy, que realizou um experimento para questionar a teoria da biogênese. Nesse experimento, ele usa um chamado caldo nutritivo. Com isso, conseguiu comprovar que mesmo existindo condições essenciais para a vida, como exemplo, ar, água e nutrientes, os seres vivos não podem surgir a partir de uma matéria inanimada. Ou seja, existe algo que é a força motriz para que essa vida venha gerar uma outra vida. Existe um controle, na visão do cientista, um controle sobrenatural, um controle divinal sobre a matéria, ocasionando uma outra vida. As teorias elas começam a ser modificadas a partir do momento que inicia o chamado pensamento medieval. Esse pensamento medieval é questionado com a filosofia e a teologia. Com isso entra a teoria das causas. Essa mesma teoria foi questionada primeiro por um homem chamado Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho, que traz-nos algumas teorias da prova da existência de Deus. Ele traz essa teoria baseada nos escritos de um pensador antigo chamado Platão. Ele disse que a alma do ser humano ela é totalmente imortal, de que o homem é dotado de liberdade e principalmente de livre-arbítrio, e dependente daquilo que ele faça, pode acarretar em prejuízos da alma. Essa mesma teoria começa a ser questionada pelo seu sucessor, um homem chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino baseia-se a sua teoria também em um pensador antigo chamado Aristóteles. Aristóteles esse que é discípulo de Platão. E Tomás de Aquino baseia-se os seus argumentos na chamada teoria das causas, princípio básico das causas. A primeira causa é chamada de princípio da não contradição e traz-nos essa expressão dizendo que o ser é ou não é. A matéria, ela é alguma coisa e ela existe por meio de uma essência. Ela existe por meio de uma finalidade. Ou ela existe para ser alguma coisa, ou isso acaba não existindo. Ela possui uma finalidade última, ou essa finalidade não existe. No tópico 2, ele traz-nos o princípio da substância. E nesse princípio da substância está escrito que podemos distinguir a substância, ou seja, podemos identificar a sua essência. Se você existe com uma finalidade na Terra, você existe com uma missão, e essa missão é chamada de essência. O terceiro ponto da teoria das causas é chamado de princípio da causa eficiente. Os seres vivos não possuem em si próprio uma causa eficiente de sua existência. Ou seja, eu como pessoa, eu consigo chegar a um objetivo, a uma essência, porque existe alguém superior a mim, ou seja, que me controla. É como se a vida fosse um teatro e nós, as pessoas, fôssemos as marionetes controladas por meio de um grande instrumento de ventríloco, e basicamente o manipulador dos bonecos é o ser superior que controla todas as causas. O quarto tópico da teoria das causas de Tomás de Aquino é chamado de princípio da finalidade. Todo ser tem uma função e uma razão de ser. Nós existimos e contribuímos com alguma coisa no ambiente em que estamos. Basicamente,
nós modificamos o ambiente em que estamos. Até porque fisicamente nós somos matéria e como matéria nós temos uma finalidade, uma essência, e é aquilo que representa a observação de um homem chamado René Descartes, pensador moderno, onde traz-nos a famosa frase: penso, logo existo. Quando René Descartes traz-nos essa frase, penso, logo existo, Descartes está dizendo que a partir do momento que eu penso, que eu modifico uma matéria, que eu contribuo sobre aquilo que eu estou pensando no universo em que estou habitando, basicamente eu passo a existir e existo como uma finalidade. Para nós finalizarmos, existem algumas provas da existência de Deus que foi conjecturada por Aristóteles, pensador totalmente materialista. Aristóteles tinha uma visão muito natural e ele diz que a primeira causa, a primeira prova da existência de Deus é que Deus é o primeiro motor. Tudo que se move é movido por um outro ser. E ele diz o seguinte: um carro para andar precisa-se da força do motor e o motor ele é posicionado pela combustão do combustível. Basicamente, o combustível move o motor e o motor move o carro, move o veículo. Então, tudo que se move, existe um primeiro motor. Tópico 2. Existe uma causa eficiente na visão de Aristóteles. Essa causa eficiente diz que tudo que existe no mundo não possui em si uma causa eficiente da sua existência. Deve-se considerar efeito de alguma coisa. Se existe algo, ela existe por intermédio de alguém. Não tem como eu existir do nada. Não tem como eu contribuir do nada. Até porque eu fui criado de uma forma e controlado por um ser superior. O terceiro ponto é chamado de ser necessário e de ser contingente. Do mesmo modo que essa matéria existe, pode também deixar de existir. Nós, como seres humanos, nós nascemos, atingimos o formato de criança. Passamos à pré-adolescência. Da pré-adolescência passamos à adolescência e juventude, atingimos a terceira idade e com isso morremos. Então, como matéria, nós temos um prazo de validade, um prazo finito para que as coisas existam. Então, nascemos e temos um prazo de validade. No mesmo tempo que existimos, possamos também deixar de existir. Quarto ponto seria graus de perfeição. O que diz Aristóteles nesse grau de perfeição? Em relação à qualidade das coisas que existem, existe um grau de perfeição em toda essa essência. Isso supõe que deve existir um ser com o máximo, ou a máxima qualidade, bastante em beleza, de poder, de verdade, sendo, portanto, um ser máximo e pleno. E todas essas qualidades só podem ser herdadas daquele que nos criou, daquilo que realmente está acima de tudo, acima de todas as coisas e que controla tudo, principalmente o universo. E Aristóteles chama essa força sobrenatural de um grande arquiteto do universo. E esse grande arquiteto do universo, ele coloca um nome, um ser superior, um ser pleno. A quinta e última fonte que Aristóteles apresenta seria a finalidade desse ser. Todas as coisas são brutas. As coisas brutas não possuem inteligência própria. Existem na natureza cumprindo uma função, um objetivo, uma finalidade, tal como uma flecha orientada pelo arqueiro. Se o arqueiro posiciona a flecha em um determinado alvo, não tem como a flecha escolher se ela vai ou não atingir o alvo, até porque isso vai depender da precisão de quem está atirando-se essa flecha e principalmente da força que será usada, da técnica que será usada por esse arqueiro. Então, com isso, a matéria chamada flecha não tem como escolher. Basicamente, ela é controlada por alguém. Da mesma forma, somos nós.
Existimos porque temos que existir e somos controlados por alguém, por uma força superior. Não porque somos dotados de livre-arbítrio, de sã consciência, de liberdade de espírito e liberdade de locomoção, mas somos controlados por um ser superior até o momento que deixamos de existir. Com isso, eu quero deixar uma frase para vocês, é uma citação de um pensador medieval chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, que foi totalmente contemporâneo de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como queiram, ele diz o seguinte: não busco compreender para crer, mas creio para compreender. E para você? Você procura compreender para acreditar ou primeiro acreditar para compreender? Como é para você? Muito obrigado, até a próxima aula.